Bom, vamos então ao nosso segundo papo das águas e hoje eu preparei esse roteiro, né? Uma situação-problema, diagrama de fluxo da água, reservatórios naturais e captação. Aqui eu gosto sempre de chamar a atenção sobre a grande interdependência entre esses três recursos: água, alimentos e energia. Relações que às vezes não ficam muito claras para as pessoas. E aqui eu chamo a atenção sobre a importância, né, da participação de diferentes atores, de diferentes áreas do conhecimento na elaboração de projetos multidisciplinares para lidar com a água. Então vamos lá, vamos imaginar uma possível situação. Imagina que a universidade onde você trabalha decide criar um grupo multidisciplinar de estudos avançados sobre água. E você foi encarregado pela reitoria para convidar pesquisadores de diferentes departamentos e institutos para fazer parte desse novo grupo. Quais áreas do conhecimento que devem ser contempladas na formação desse novo grupo, né? Ou seja, quais as peças desse quebra-cabeça que seriam usadas para montar aqui esse quadro, né, em torno do tema água. Aí eu gosto sempre de chamar a atenção de algumas perguntas importantes, né? Primeiro, de onde vai vir essa água, né? Qual a origem? Segundo, qual a aplicação? Quais os requisitos necessários para essa finalidade? E terceiro, qual o destino? Essa água, depois do uso, não vai sumir, ela vai para algum lugar, né? Então é importante ter clareza dessas três perguntas, né? De onde vem a água, para que ela vai ser usada e para onde ela vai. Muito bem, para isso nós vamos usar aqui esse diagrama de fluxo da água, de uso, reuso da água nas atividades humanas, que começa aqui com captação, análise, se a qualidade está ou não adequada, possíveis reusos, né? Tratamento quando necessário, quando não há mais possibilidade de reuso, ela vai para descarte, a qualidade, tratamento, até ser descartada e retornar ao ciclo hidrológico, né, para ser captada em outro momento. E hoje nós vamos olhar com mais detalhes captação, né? Ou seja, de onde vem a água, quais as possíveis origens. Bom, a primeira fonte assim mais acessível, mais comum no ambiente urbano são as concessionárias, né? As empresas públicas ou privadas que tratam a água e fornecem à população, enfim, e as atividades industriais. Uma segunda fonte, né, que está crescendo o seu uso é a chuva, né, a captação de água de chuva. E aqui eu gosto de citar esse exemplo, né, um projeto acessível, de baixo custo, de uma mini cisterna. Então aqui a gente tem a entrada da água da chuva, uma tela, né, para remover partículas mais grosseiras. Esse tubo, que tem uma utilidade muito interessante, ele tem um orifício aqui na base. Então quando começa o início da chuva, esse tubo vai se encher lentamente até ocupar aqui, chegar no nível para extravasar e ser armazenado no reservatório. Quando acaba a chuva, aqui embaixo tem um pequeno orifício que vai permitir o esvaziamento desse reservatório, de tal forma que na próxima chuva, antes da água ser coletada, ela tem que preencher esse volume. Então, ou seja, tem que ter um volume de chuva razoável, né? E dessa forma também a gente está descartando aquele primeiro volume de chuva que já vem mais contaminado, né, com partículas de poeira, enfim, excrementos de animais, de aves, ok? Bom, uma outra fonte de captação de água é o subsolo, são as águas subterrâneas, né? Tanto dos aquíferos no nível do freático, dos artesianos. Isso tem crescido muito nos últimos anos. Bom, eu gosto de chamar a atenção do seguinte: nós temos diferentes reservatórios naturais de água, né? Então, no ciclo da água, né, nessa evaporação, formação de nuvens, precipitação, percolação no solo, a água atravessa diferentes reservatórios, permanecendo aí por diferentes intervalos de tempo, né? Então aqui, para dar uma noção, nas calotas polares, a água pode permanecer congelada de 10 até 10 mil anos, depende dos ciclos, né, de duração de permanência da água nesse gelo, né, das calotas. A umidade do solo, ela pode permanecer no solo de 2 semanas a 1 ano. Água subterrânea, de 1 até 10 mil anos, na média 280 anos, são intervalos bem longos. Nos oceanos, 4 mil anos, lagos de 10 a 100 anos, na atmosfera, 10 dias, nos rios, 2 semanas
e na biosfera 1 semana. Ou seja, são diferentes intervalos de tempo, quer dizer, com faixas bem distintas, né, nos diferentes reservatórios naturais. Bom, agora falando um pouco sobre o percentual entre água doce e salgada. Aqui a gente veja, são 97% da água disponível na Terra é salgada. Somente 3% da água é água doce. Então 97% estão nos oceanos e mares. Desses 3% de água doce, somente 1%, ou 0,03% do total, são águas de superfície, enquanto que 20% de toda a água doce está no subsolo e 80% estão aqui nas calotas polares e nas geleiras. Então 80% congelado, 20% no subsolo e só 1% na superfície. Ou seja, nós temos 20 vezes mais água subterrânea do que água na superfície. Só que, o uso de água subterrânea tem crescido muito, né, ao longo dos últimos anos, em função das crises hídricas em várias regiões do planeta. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, quase metade da população é abastecida com água subterrânea, né? E grande parte é usada para irrigação, como por exemplo estados como na Califórnia. Na Europa, a proporção de água potável pública extraída de aquíferos em algumas regiões chega a ser 100%, Dinamarca, Áustria e Itália, e quase 2/3 na Alemanha, Suíça e Países Baixos. No Brasil, a extração de água subterrânea para abastecimento público e irrigação tem aumentado muito nos últimos anos, mas em algumas regiões isso tem se tornado um problema. Por exemplo, em Recife, né, regiões litorâneas, esse bombeamento excessivo de água subterrânea ele causa a intrusão da cunha salina, quer dizer, da água salgada do mar, salinizando esses poços e comprometendo o uso dessa água, né? E aí uma outra pergunta que é importante, eu gosto sempre de fazer, né? A água subterrânea é sempre saudável, está sempre própria para consumo, né? Nem sempre isso é verdade, né? Por dois motivos. Seja por uma causa natural ou antropogênica, ou seja, pela ação humana. Então, aqui um exemplo, né, noticiado aqui em 2017, altas concentrações de urânio e manganês, ou seja, portanto, radioatividade, devido ao urânio, na cidade de São José do Vale do Rio Preto, no estado do Rio, né, em 2017. Aqui tem um link da notícia. Outro episódio aqui, outro exemplo, né, de água imprópria para consumo por fatores naturais, aqui na região do Vale do Rio Pardo, Rio Taquari, Rio Grande do Sul, devido às altas concentrações de flúor, né, você tem esse problema de fluorose dental, né, ou seja, um fator natural comprometendo a qualidade da água subterrânea. Então, aqui eu já quero colocar duas pecinhas do nosso quebra-cabeça, né, em função da grande importância desse recurso, a água subterrânea, né, a necessidade de ferramentas e, consequentemente, profissionais que dominem esses conhecimentos da geoquímica e da hidrogeologia para um planejamento adequado, né, do uso da água dentro dos limites aí da capacidade de carga dos aquíferos e também da qualidade dessa água, né? Queria chamar a atenção também de uma outra fonte de captação, que é a água do vapor atmosférico, né? Então, exemplo aí do cotidiano, quem já viu aí, todos já viram essa água que fica, né, gotejando do sistema de ar-condicionado. E isso é tão importante que aqui é o exemplo de uma empresa que fornece um equipamento, né, dedicado especificamente à captação de água do vapor atmosférico, né? Então você tem aqui o sistema de filtragem do ar para retirar partículas de poeira, o sistema de condensação, essa água captada passa para um sistema de filtração para ser usada para consumo. Aqui dá o link da empresa. Aqui, por exemplo, um projeto no Instituto Federal de Educação em Goiás, no campus de Inhumas, em que eles instalaram esses reservatórios, né, no sistema de ar-condicionado para aproveitar essa água, né, dentro da instituição. Uma outra fonte, né, disponível de água é a água engarrafada, e esse é um mercado que tem crescido muito. Para você ter uma ideia, que em 2014, né, tem crescido uma média de 10%, né, mais do que no mundo. Em 2018, foram 9 bilhões de litros comercializados, gerando aí uma receita de 12 bilhões de reais, né?
Muito bem, então eu gosto sempre de chamar a atenção do seguinte: às vezes as pessoas falam assim, a água vai acabar. Não, eu gosto de chamar a atenção de que a água não vai acabar, mas o que nós vamos ter? Aumento do custo, né, de acesso a esse recurso, ok? Muito bem, é o que eu tinha para falar por hoje. A gente continua o nosso papo aí no nosso próprio encontro, nosso próximo Papo das Águas. Um abraço, até a próxima.